que no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 46, e alguns versículos desse capítulo maravilhoso. Isaías é a mini Bíblia, chamada de Pequena Bíblia, porque ele contém 66 capítulos, e é um livro completo, é um livro maravilhoso, porque ele reflete o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E é o profeta que mais anunciou a vinda do Messias Salvador Jesus Cristo, foi o profeta Isaías. No capítulo 46, vem nos dizer assim, versículo 1: Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras, as cargas dos vossos fardos são canseiro, para as feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Versículo 6: Gastam ouro na bolsa e pesam prata nas balanças, assalariam ourives, e ele faz um Deus, com letra minúscula, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomo leva e o põe no seu lugar, ali fica em pé, e do seu lugar não se move. Se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e considerai, trazei a memória, ó prevaricadores. Então a Bíblia fala aqui da idolatria, contrata ourives, pesa ouro, prata, faz um ídolo, mas são prevaricadores, porque Deus não pode ser comparado com a obra das mãos dos homens, Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não. Então, tremenda essa palavra, Mas esse mesmo capítulo também nos fala aqui da grandeza de Deus, Versículo 4: Até a velhice eu serei o mesmo, e até que tenham cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos livrarei. A quem me assemelhareis, com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? E aí que vem a passar, gasta ouro na bolsa. Ou seja, Deus está perguntando: como é que pode comparar um Deus que criou o ser humano, criou os animais, criou o universo, os planetas, os astros, as maravilhas de Deus, com um ídolo, uma estatueta, um quadro, uma pintura? Isso é terrível, pecado terrível, prevaricação. Versículo 8, versículo 9: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, diz o Senhor, que anuncio o fim desde o princípio, que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chama a ave da rapina desde o oriente, de uma terra remota o homem do meu conselho. Porque assim eu disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, a qual não estará longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. E se cumpriu, Sião é o monte lá de Israel, e lá vem o nosso Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia se cumpre literalmente, E a minha glória, a glória do Senhor também vem ali de Israel, Mas o interessante é que o versículo, louvado seja Deus, 10, Isaías 46, 10, que diz que anuncia o fim desde o princípio. Deus, lá no Gênesis, no princípio, Bereshit, princípio, começo, Deus já anunciou o fim, Deus já disse que nasceria da mulher é Israel na Bíblia, que é Jesus, que nasceria da mulher, que pisaria a cabeça da antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ou seja, a vitória é de quem está em Cristo Jesus.
Amém? E pode dar glória a Deus. Glória a Deus. Então veja, irmãos, que Deus anuncia o fim desde o princípio, porque Ele já sabe como será o final. Por quê? Alguém pode precipitadamente achar que Deus já estabeleceu, né? Mas Deus, Ele está no tempo kairos, que é o tempo eterno. Então Deus já conhece o que acontece aqui onde nós vivemos, que é o tempo cronometrado por dias, meses, anos, né? Deus já sabe, Deus já previu o governo de Cristo, o milênio, 1000 anos. Deus já previu a grande tribulação. Deus já previu, não estabeleceu o arrebatamento da igreja, o governo do anticristo, a marca da besta. Tudo já está escrito na Bíblia. Satanás sendo preso durante o milênio, 1000 anos preso, depois solto, se revela pela última vez, é derrotado e lançado no lago de fogo. E lá já estão o falso profeta, né? E a primeira falso profeta do anticristo ali, que já foram lançados 1000 anos antes, já vão estar lá 1000 anos no lago de fogo. Tudo isso escrito, descrito com precisão assustadora, né? A Bíblia já prevê, né, que nos últimos tempos ninguém compraria nem venderia se não tivesse a marca na mão direita ou na testa. Já está aí o chip, né? O PIX já está tomando conta, o dinheiro já não circula mais. Ou seja, a palavra de Deus se cumpre à risca. E o povo, como diz aqui, né? Ouvi-me, ó duros de coração, que estáis longe da justiça. O povo, e até crentes, irmãos, estão longe da justiça, estão duros de coração. Mas tem que se voltar para Deus, se arrepender, buscar Deus, né, em oração, em jejum, lendo a Bíblia, em súplica, em roubos, porque a Bíblia diz que somente não buscar a Deus já é pecado. Por que isso? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, na mente do homem. Deus colocou, né, o entendimento de que a vida aqui é passageira, de que ele precisa buscar a eternidade. Então o fato de não buscar já é uma rebelião, uma rebeldia contra Deus, já é pecado, e pecado grave, condenatório. Por isso, busque a Deus. Não espere condições favoráveis para buscar Deus. Busque na situação que tu já está. Deus vai se revelar para ti e vai abrir caminho que não há caminho, abrir porta que não há porta, realizar maravilhas e prodígios. Era o que Davi fazia. Davi buscava a Deus lá no campo, cuidando das ovelhas, escrevia salmos, tocava harpa, compunha os salmos, sem ninguém estar. Deus estava vendo, mas não tinha, né, mais ninguém ali vendo ele, ali nas ovelhas, cuidando das ovelhas. Ele já adorava a Deus, continuou adorando depois como soldado do exército de Israel, combatendo e adorando a Deus, tocando a sua harpa, continuou como rei, e até o final da sua vida, Davi, né, permaneceu adorando a Deus. Que exemplo para nós, né? Louvado seja. E cumpriu seus votos, né? Tropeçou ali, teve um tropeço ali, mas ele cumpriu seus votos. Quando ele prometeu para Deus, ele cumpriu. Ele era homem de palavra e serviu a Deus até o final da sua vida. Amém, irmãos? Então eu quero deixar essa palavra do Senhor. A vida passa depressa. Nós só